Boa noite. Eu sou vice-presidente do hospital, sou responsável pela pesquisa. Trabalho junto com o Sérgio, que daqui a pouquinho vai estar aqui também, que ele é responsável pelo ensino da instituição. Eu só queria contar algumas coisinhas da instituição e da faculdade. Essa faculdade de medicina, ela é um sonho muito antigo. Ela foi idealizada... Pode deixar essa cadeira mesmo? Deixa mais duas. Ela foi idealizada em 1955 e ela foi cultivada da seguinte forma. Os nossos fundadores, eles tinham como objetivo criar um centro hospitalar para fazer medicina de alto padrão e, quando estivesse maduro, fazer uma faculdade de medicina. E essa maturidade chegou aos 60 anos, né? Quando a gente fez 60 anos, a gente chegou à conclusão que estava pronto para fazer a faculdade de medicina, e isso aqui já é um sonho realmente muito antigo. A gente já está indo para o 5º ano da faculdade, e a gente está aqui materializado, cheio de alunos brilhantes que passaram para a segunda fase e com certeza entraram em outras instituições também. E eu não vou falar muito, a gente vai esperar perguntas de vocês para fazer as respostas bem objetivas, para a gente poder responder tudo que vocês quiserem, tá bom? Vamos começar? Nós temos microfones aí na audiência. Boa noite. Fala o nome, por favor. É Roger. Como o senhor é da área de pesquisa, né, a minha pergunta é sobre a questão se as instituições do tipo FAPESP, vocês têm convênio com eles, CNPq ou outras? Não existe convênio com a FAPESP. A FAPESP é uma instituição estadual que ela fornece recursos para a realização de pesquisa de boa qualidade, tá? Então, qualquer instituição que tenha pesquisadores que façam projetos adequados, eles submetem à FAPESP e a FAPESP dá a verba ou não de acordo com as prioridades e qualidade do projeto, tá? Então, ninguém tem uma parceria, a gente tem muito projeto com a FAPESP. A FAPESP ela oferece bolsas até R$300 mil, que são bolsas pequenas, mas várias bolsas, tá? Além de bolsas para estudantes fazerem iniciação científica, bolsa para pesquisadores. Isso é sempre baseado em projeto de pesquisa. A gente tem muito projeto de pesquisa. O Einstein realizou... A pesquisa ela é composta pela primeira fase, que é uma idealização de um projeto. Idealizou o projeto, vai se estudar, ver como se tira determinada dúvida, se redige o projeto baseado nos conhecimentos, e daí a gente tem um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é enviado para fontes pagadoras, a FAPESP é uma delas. Tem CNPq, a gente tem verba de instituições internacionais, a gente tem projetos aqui de 20, 30 milhões de reais, tá? Então temos projetos muito grandes. E o resultado da pesquisa, ele pode ser ela pode gerar 3 tipos de produtos. Publicações, que nós publicamos o ano passado 700 publicações baseadas nesses projetos de pesquisa, em um ano, tá? Aqui dentro. Ou inovação, com patentes, e conhecimento em geral para toda a sociedade, tá? Temos muito projeto aqui. Eu acrescentaria só especificamente ao curso, em relação ao curso de medicina, nós tomamos uma decisão lá atrás de que os alunos tivessem de forma intencional participação precoce neste ambiente de pesquisa que o Nelson acabou de descrever. Então, na metade do 2º semestre do curso, eles são convidados a participar do programa de iniciação científica. Nós somos muito criteriosos na seleção dos orientadores e na realização dos matches entre aluno e orientador. Hoje, em termos percentuais, provavelmente é o curso de medicina com mais alunos envolvidos em projetos de iniciação científica. E agora, no 5º ano, nós já temos alunos com publicações internacionais, alunos indo para congresso, bolsistas FAPESP, bolsistas CNPq. Além disso, nós temos uma linha de bolsas chamada Relação Universidade-Empresa, que é o programa Uniemp, e nós temos também alunos de medicina
e enfermagem com essas bolsas. Então, é algo que nos é muito caro, porque nós temos a certeza de que pesquisa não é só para aqueles que querem virar pesquisadores, mas para qualquer aluno de medicina que queira ser um bom médico. Então, nós somos muito intensos nesse aspecto. Boa noite, meu nome é Aguinaldo. A próxima turma, a primeira turma de formandos vai ser o ano que vem, correto? Com relação ao método adotado, em contrapartida ao método tradicional, você já tem uma análise sobre a eficiência desse método? Então, quer dizer, para quem não é da área médica, tradicionalmente, os últimos 2 anos de um curso de medicina é chamado internato, onde o aluno sai de sala de aula e fica 100% exposto à assistência em serviço. O nosso internato começa na metade do 4º ano, tem 2 anos e meio de internato. E era uma expectativa que a gente tinha. O que a gente fez no pré-internato, com a metodologia nova, tudo, como é que eles chegaram no internato? Porque lá eles estão inseridos no serviço e eles vão ser avaliados pelos médicos do serviço, em discussões, a gente teve um feedback muito positivo. Em todos, eles estão rodando em 3 hospitais, 2 hospitais públicos e aqui no Einstein, inseridos na assistência, no serviço, literalmente responsáveis por atividades assistenciais, e o feedback que a gente teve é que eles estão muito bem. Então, a preparação, a retenção, o conhecimento, todo esse trabalho para deixá-los prontos para essa fase final que lapida a formação médica, o feedback que nós estamos tendo é muito positivo. Eles estão chegando muito bem no internato. Só para acrescentar um ponto, o método ele foi todo discutido e desenhado, né, se inspirando em instituições do exterior que a gente visitou lá fora. Então não é um método, não é uma tentativa, né? Isso já é praticado em algumas das instituições. Por exemplo, a gente, em termos de método de ensino, a gente teve muita parceria com a Columbia nessa fase, e a gente escolhe ela toda desenhada no programa do curso, num programa que foi desenhado, né? Então, desde essa etapa que vocês já participaram das múltiplas entrevistas, ela já é uma parte dessa metodologia de que já visa um perfil de aluno, um perfil de médico formado, que é o que a gente realmente identifica como sendo o melhor para o mercado, ou seja, que seja um profissional completo, que trabalhe em equipe, que saiba respeitar as outras pessoas, uma série de questões. E isso está presente no método de sala de aula também, que é o método utilizado, que é o TBL, que a gente utiliza, não somente o TBL, é o principal, mas uma série de métodos ativos de ensino, que hoje, Cláudio Schwartzman, nosso reitor da faculdade, e todos esses métodos, eles aumentam o engajamento e a participação do aluno, né? Então, diferente de métodos tradicionais que são muito passivos, né? Ou seja, aquele modelo que o professor vira de costas e dá 2, 3, 4 horas de aula, os alunos estão ali só de corpo presente, né? Fica, a cabeça voa. Esses métodos, eles estão sempre puxando o aluno para a participação. Então, no fundo, ele busca essa participação constante, e o feedback que a gente tem tido é positivo, e o feedback dos alunos também é muito positivo. Os alunos, hoje, quando você vai tentar dar uma aula tradicional para eles não querem não, né? Só para finalizar esse assunto, a gente vai nos congressos americano e europeu e a gente não observa discussão sobre o método que é utilizado. O TBL, não PBL. TBL é uma inovação utilizada em quase todas as faculdades. As melhores estão evoluindo para esse método. A questão é, como evoluir para esse método? São faculdades de 200, 300, 400 anos na Europa, né? Que são baseados em disciplinas, em chefias, enquanto que nesse tipo de metodologia, todo o curso é voltado para os alunos, não é voltado para disciplinas.
A pergunta deles é como migrar. No nosso caso, a gente não precisa migrar coisa nenhuma, a gente já montou o curso com essa metodologia. Então, sempre que a gente vai conversar com instituições diferentes da nossa, eles têm uma certa inveja do fato da gente já começar da forma correta. Eu tenho uma pergunta aqui que é relacionada a esse assunto, é que se o nosso aluno possui vivência dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, no nosso currículo, o aluno tem contato muito precoce com a prática, desde o primeiro mês de aula. E o Einstein, embora seja conhecido por este hospital aqui e algumas clínicas na cidade, clínicas privadas, nós hoje temos um sistema de saúde que compreende mais 2 hospitais públicos, são 13 unidades básicas de saúde, com quase 90 equipes de saúde da família, 2 UPAs, 3 AMAs, 3 CAPs. Então, o nosso aluno ele roda nestes ambientes e para a gente não faz sentido que ele esteja só no ambiente privado ou só no ambiente público, se a gente pode aproveitar a força dessa união. Especificamente aqui no Morumbi, o aluno roda a partir do 2º ano e a intensidade da participação vai aumentando. Agora, no internato, no 2º semestre de internato, nós temos 2 rodízios dos 5 que acontecem aqui dentro do Morumbi. Mas a resposta é sim, ele roda aqui, assim como ele roda nas unidades públicas que estão sob nossa gestão. Oi, boa noite. Meu nome é Rogério Marchini. Eu não sou médico e eu escutei falar que os alunos não têm contato com cadáver, né? Queria entender um pouquinho como é que funciona, qual o método. Só aproveitando o gancho aqui dele, meu nome é Lígia, sou esposa do Rogério, gostaria de entender como os alunos são avaliados nessa metodologia em grupo. Como funciona a avaliação? Cadáver e método? Cadáver sobrou para mim. A decisão de não ter cadáver ela é uma decisão pedagógica, né? Então, o cadáver está inserido numa disciplina que classicamente é a anatomia, e o objetivo é aprender partes do corpo humano. Desculpe o linguajar, estou tentando adaptar para quem é e não é médico. E o que acontece na prática? O aluno passa horas tentando dissecar e chegar numa estrutura, e na maioria das vezes destruindo as estruturas, porque ele não foi treinado para dissecção. E quando ele chega no momento de aprender, ele está cansado da dissecção, a estrutura já está alterada, o colega que chega depois dele pega uma estrutura cada vez pior, e o objetivo maior daquela história, que é a aprendizagem, fica comprometido, né? Então, por convicção e também por muito que a gente viu fora do país, a gente acabou montando um sistema diferente, que é baseado em peças sintéticas, que são extremamente fidedignas, elas são alemãs ou americanas, dependendo do tipo de peça, complementadas, além das aulas, obviamente, mas complementadas com sistemas virtuais, tomografias de cadáveres, o sistema de imagem da instituição, um sistema de histologia que contém as lâminas de histologia da instituição, e a gente consegue integrar tudo isso em sala de aula. Cada aluno tem um workstation para trabalhar, um workstation com esses 3 softwares. E o que a gente percebe é que, fazendo uma analogia com uma viagem, com o cadáver a gente perde um tempo enorme no trajeto e não curte o destino. E é meio parecido, a história é meio parecida. Então, a gente não perde tempo em chegar naquilo que interessa. E agora, no 5º ano, a gente já consegue ver que o nosso aluno domina muito a anatomia. Na verdade, a nossa disciplina se chama morfologia, porque ela integrou radiologia, anatomia e histologia, ou anatomia macro e microscópica e a parte de imagem. E o nosso aluno chega muito forte em anatomia, justamente porque ele tem muito mais tempo para se dedicar à aprendizagem. Quando mais na frente a gente chega na parte que tem fisiologia e fisiopatologia e a gente não consegue reproduzir isso com material sintético, um câncer, uma doença arterial, aí sim nós temos peças de cadáveres. Então porque aí o aluno já sabe anatomia e essas peças já foram dissecadas e entregues para eles dissecadas. A dissecção ele vai aprender mais na frente quando ele estiver na disciplina de cirurgia. E ele começa em modelos sintéticos, depois nós temos o centro de experimentação animal e só aí ele passa a trabalhar com o corpo humano. Então, isto é por design, não é
Não é por nenhuma restrição financeira ou por qualquer questão religiosa, social, cultural. É uma decisão pedagógica. E estamos bastante satisfeitos com o resultado. Em relação à avaliação, no primeiro dia de aula, os 60 alunos são divididos em 9 grupos. A divisão é randômica, não existe grupo por afinidade nem panela. Então, são 9 grupos e as salas de aula são 9 mesas, com 7 alunos em média em cada mesa. Toda atividade é atividade desenvolvida em grupo. Aquele grupo fica sentado, o mesmo grupo, durante 6 meses. Todas as disciplinas, aquele grupo está sentado da mesma maneira. A cada 4 semanas, o aluno se autoavalia e ele tem a avaliação de pares. Em relação à flexibilidade, pontualidade, preparação prévia, comunicação no grupo. E isso vai se somando, tem uma porcentagem que isso vai se adicionando num peso à nota da avaliação tradicional. Então, tem as provas, que são feitas de maneira individual, dependendo da disciplina, existem essas provas associadas a uma outra atividade, eventualmente prática, se for o caso. Então, tem disciplinas que têm atividades práticas. Então, esse aluno é avaliado durante o estágio, tem um determinado peso, ele faz a prova individualmente do conteúdo da disciplina e ainda tem essa avaliação do grupo que entra na avaliação dele. Toda aula do curso, a dinâmica é sempre colaborativa. Então, esse aluno é colocado um material prévio para ele, com antecedência, ler um determinado número de páginas de um livro, ver um vídeo, ler um artigo, ele chega em sala, tem um trabalho dentro do grupo, daí o professor vai contextualizar aquele conteúdo. Então, tem um trabalho dentro do grupo de discussão em relação àquele conteúdo e depois o professor ele estimula uma discussão entre grupos. O TBL é uma dinâmica muito característica, mas não é a única modalidade que é rodada em sala. Mas é o eixo principal de metodologia ativa do curso. Toda disciplina tem um número definido de TBLs, e esses TBLs contam uma média também na avaliação do aluno. Ou seja, vai contar a participação dele, a discussão dele, como ele se preparou. Então, tem o próprio TBL, a discussão, a avaliação de pares, e isso dá um peso. Depois tem a prova tradicional, que ele faz individualmente, e, eventualmente, dependendo da disciplina, uma outra atividade que um seminário, uma prova prática, por exemplo, morfologia, uma gincana, onde ele tem que identificar peças. Isso compõe a avaliação dele. Tá bom? Isso é a avaliação somativa. Tá? Eu acho que um ponto importante a ser ressaltado é assim, a avaliação somativa, ela vê quanto o aluno estuda. E a avaliação formativa, ela avalia como o aluno se porta. A gente não se preocupa muito com essa parte de como ele estuda por 2 motivos. Primeiro, quem veio para o Einstein vai estudar. Se alguém não gosta de estudar, este não é o lugar. E a gente exige que o aluno estude muito. Mas isso não chega a ser um problema, porque se ele passou entre 500, de 10 mil, de 9 mil, ele é um aluno estudioso. Esta não é a nossa preocupação, honestamente. A nossa preocupação é com a parte de formação. Então, a gente pega um menino ou uma menina de 17, 18 anos de idade e começa a ter contato com coisas como morte, pedaços, cadáveres, doenças, sofrimento. Né? E a gente investe demais, eu acho que este talvez seja o maior diferencial desta faculdade. A gente investe demais na formação do aluno. Só que não adianta investir e não avaliar. Então, o processo de avaliação ele precisa ser desenhado de uma outra forma. Então, os nossos alunos têm uma avaliação formativa próxima, continuada e, ao contrário de uma avaliação somativa, que ele é comparado a uma escala de notas, nesse processo ele é comparado a ele mesmo. Como o aluno está hoje, como ele está daqui a um semestre
E a gente só termina essa avaliação no momento de entregar o diploma para ele. Então, a avaliação formativa é uma avaliação continuada e que ela deve ficar para a vida, né? A gente se preocupa muito menos com nota, embora isso seja indispensável em qualquer sistema educacional, ou pelo menos um score, e muito mais com esta parte, com a parte formativa. Todos os alunos que estão aqui e os pais dos alunos que não estão aqui passaram pela entrevista. A existência da entrevista já está relacionada a esse processo de avaliação. Então, a gente começou a avaliação deles antes mesmo deles entrarem aqui, de um componente que é formativo e que é, como eu disse, para a gente, pelo menos, o mais importante. Boa noite, meu nome é Jesus Garcia, eu não sou médico, mas a minha pergunta está relacionada com o futuro da medicina e como que vocês estão tratando esse tipo de situação. Muito se fala em ter a medicina voltada para a saúde e não para a correção das doenças e dos efeitos, ou seja, de uma forma mais preventiva. E associado a isso, existem novas tecnologias que estão surgindo, entre algumas telemedicina e assim por diante. Como que vocês conectam todo esse mecanismo de novas tecnologias e de avanços tecnológicos com esse modelo de saúde e não de prevenção da doença e não da correção da doença? Talvez eu possa começar. Essa era uma das perguntas da entrevista dos alunos, né? Eu acho que tecnologia, embora, obviamente, agora seja uma coisa muito chamativa, muito intensa, eu fui treinado sem ressonância magnética. O Nelson e o Cláudio sem tomografia, provavelmente, quando eles entraram na... O Cláudio não, ele já tinha tomografia e ressonância. Os nossos alunos hoje, eles fazem exame físico com o auxílio do ultrassom. Nenhum de nós aqui teve isso. Tecnologia em medicina é uma coisa muito comum. A adoção de novas tecnologias é uma coisa muito comum. Alguns trabalhos dizem que em 10 anos 50% do conhecimento médico é reposto, né? Então, o aluno de medicina, ele tem de estar preparado para aprender sozinho, porque ele fica 6 anos nas asas dos professores, talvez mais 4 na residência com alguma supervisão, depois mais 30 anos na vida profissional. E a medicina vai mudar. Então, o aluno tem de se preparar para adotar a tecnologia. Isso está presentíssimo no nosso currículo. Ele treina num hospital onde tecnologia é a tônica. Nós, honestamente, não temos muita preocupação porque isto está coberto. Eu acho que a pergunta mais importante é como é que ele faz isso sem perder a relação com o paciente, com o humano, né? E aí eu volto à explicação que eu dei antes da parte formativa. Então, eu acho que se a gente cobrir bem estas bases formativas e estimular o aluno a tirar o que há de melhor nele, ele está preparado para... Essa geração lida, inclusive, muito melhor com tecnologia do que a gente lidava. Tecnologia é bom, tecnologia é inerente ao processo, vai ajudar a gente, mas se ele perder a relação com o humano, a relação humana... Mas isso já foi vivido antes na medicina, não chega a ser uma grande novidade. Do ponto de vista da adoção da tecnologia em si, o Einstein está na fronteira, né, do país, da América Latina, e comparável a vários lugares do mundo, vários lugares bons do mundo, em adoção de tecnologia, telemedicina, por exemplo, robótica, big data, inteligência artificial, isso está tudo no pacote. Eu acho que esse aluno vai ter uma grande vivência. Nós temos pesquisa nessa área, oportunidades para esses alunos. Eu acho que o casamento entre tecnologia e a humanidade é que é o difícil de fazer, mas acho que a gente está atento a isso. Essa pergunta é muito boa, porque é interessante. Nós somos o hospital da tecnologia, nós somos o hospital da inovação tecnológica. E até por sermos isso, é que nós sabemos o real contexto onde isso deve entrar.
E nós sabemos que isso é quase que como um ator coadjuvante, né? Naquilo que o médico vai exercer na sua profissão. Tanto é que hoje a nossa instituição ela é capitã no esforço dos conceitos de medicina baseado em valor, não é? Que não é valor financeiro, ou honorários, ou quanto o médico ganha, não isso, mas qual é o valor agregado para a vida das pessoas, qual é o valor agregado para a saúde da pessoa. Então, essa é uma questão importante, isso permeia os nossos 6 anos. Outra grande preocupação que nós temos é a nossa formarmos um bom médico é o chão da fábrica. É a nossa obrigação. O médico que for formado aqui será um bom médico. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos formar líderes dentro da área de atuação. E é por esse motivo que no nosso currículo há uma grande inovação. Há 3 semestres de uma disciplina que se chama Gestão e Liderança, onde todas essas questões são extensamente abordadas com os alunos. Inclusive, um dos professores não é médico, é economista, não é? E onde se trabalha o quê? Exatamente esses temas, né? E aparelhar esse jovem, essa jovem, para que elas possam entender e, no futuro, influenciar os mecanismos que regem o exercício da profissão no nosso país. Então, nós não queremos simplesmente formar médicos, nós queremos formar pessoas que estarão fazendo uma diferença muito necessária para a nossa sociedade como um todo. Não, o Cláudio colocou um ponto que era exatamente o que eu ia falar. No curso, ele tem 1 ano e meio como se fosse um mini MBA, isso é parte do curso, né? Então ele vai aprender, além das questões citadas, ele vai aprender a fazer uma viabilidade, além da tecnologia, o ganho que ela traz versus o custo de implementação, a parte de economia da saúde. Então, faz parte do curso realmente, além de um currículo técnico médico, nessa parte da liderança e de gestão. Complementando isso que eles falaram, há 5 anos atrás, a gente começou a dar um grande valor para a inovação tecnológica. Então, nós montamos um setor de inovação tecnológica. Primeiro, a gente tinha um Instituto de Ensino e Pesquisa. Foi fundado há 20 anos atrás, 21 anos atrás, que reunia tanto o ensino quanto a pesquisa. Tudo foi crescendo muito rapidamente e a gente dividiu o ensino e a pesquisa. O Felipe é o responsável pelo ensino, o Riso, que não está aqui, ele é responsável pela pesquisa, são os gestores. A pesquisa cresceu também e virou pesquisa e inovação, há 5 anos atrás. A gente trouxe um engenheiro da Poli, que morou durante 15 anos no Canadá, para liderar esse grupo. E a gente separou a inovação da pesquisa. A inovação foi crescendo violentamente e nós criamos a Eretz, que é a nossa incubadora, que é resultado dessa atividade, onde nós temos hoje 43 startups. Uma delas de 2 alunos, que criaram uma startup de ensino. É uma startup criada por nossos alunos, que já fez a primeira valuation. Eles arrecadaram agora R$250 mil para dar seguimento no processo. E, quem sabe, não vão ser os nossos primeiros alunos milionários, baseados na inovação e utilização da inteligência. E só para terminar, o Cláudio falou, a gente procura indivíduos que sejam do mundo real. Então, quando o Júlio falou que 6 alunos são sorteados para ficar na mesma mesa por 6 meses, imagina se você cai na mesa de um indivíduo que você não gosta. É aí que você aprende a conviver com o próximo, né? Porque na vida, vocês vão ser contratados em um serviço, e quando vocês forem contratados, vocês vão ser os mais novos, e vocês vão ter que aguentar muita coisa. Então, tem que saber trabalhar em equipe. Tá? A gente forma aqui
indivíduos de alta competência e que venham a ser líderes, para quando chegarem no momento de liderança, para que possam orientar os indivíduos mais jovens a trabalhar em equipe. Ele falou de aluno milionário, né? Vocês sabem como que médico ganha 1 milhão, né? Ele investe 2, né? Olá, boa noite, meu nome é Gustavo. Talvez eu tenha perdido nos 10 minutos iniciais que eu cheguei atrasado, mas eu queria uma explicação do curso propriamente dito. Ele entra e aí ele estuda, ele vai para as AMAs, para os hospitais, é uma residência automática, e por eu não ser médico, se puder detalhar um pouco mais, eu agradeceria. Começando pelo fim, as residências, incluindo as nossas, são vagas oferecidas por edital público. Então, não existe curso de medicina no Brasil com residência automática. Todo o processo de residência é competitivo e aberto. O nosso curso ele é um curso de 6 anos, 8.200 horas. São 7 semestres do pré-internato, e a gente não tem mais o que é tradicional, 2 anos de pré-clínica, 2 anos de clínica, 2 anos de internato. Nós temos 3 anos e meio de pré-internato, porque o nosso currículo é bastante integrado à parte básica e à parte clínica, e depois 5 semestres de internato. Para aqueles que não são médicos, o internato é aquela parte que a gente tem 80% a 90% de atividades hospitalares ou ambulatoriais, 40 horas por semana e 10% a 20% de carga teórica. No internato, como eu expliquei anteriormente, os nossos alunos rodam na rede pública e na rede privada, hospitalar e extra-hospitalar, eletivo e emergência, né? E uma cobertura bastante ampla, em linha com o nosso currículo, que é formar um aluno com um conhecimento generalista muito sólido. Então, a gente não forma para esta ou para aquela especialidade, essa é uma escolha do aluno, e a decisão de se comprometer a uma especialidade é deixada para a fase da residência. O pré-internato, esses 7 semestres, obviamente a gente não reinventa o conhecimento médico, ele está todo presente ali, mas ele foi organizado de uma forma que faz com que tanto o trajeto durante o curso de medicina quanto a aplicação prática no período do internato e posterior seja muito mais fácil. Então, a gente treina do jeito que vai ser jogado, né? Porque o curso de medicina habitual treina de um jeito e joga de outro, né? Então, por isso o método, por isso as disciplinas integradas, por isso salas de aula com 3, 4 professores em algumas aulas, para que essa integração seja possível, por isso uma avaliação diferente, por isso o trabalho em equipe, reflexão, capacidade de dar e receber feedback o tempo todo no curso, para que, de fato, quando ele entre na vida profissional, ele esteja mais preparado para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem aquelas preocupações mais habituais. O nosso aluno precisa estar capacitado a passar um curso de residência quando chegar a hora, ele precisa ser aprovado nos concursos. Se ele quiser sair do Brasil, ele precisa estar preparado para isso. Formação de pesquisa, formação em inovação, formação em educação. Então, isso tudo está incluído no currículo. Existe uma coisa chamada Diretriz Nacional Curricular, que é imposta pelo Ministério da Educação. São regras, são conceitos genéricos e, obviamente, nós somos aderentes a todos estes conceitos. Caso contrário, o curso de medicina não poderia ter sido aberto. Mas existe uma latitude significativa e a gente explorou bastante isso para ter esse curso de medicina com esse conceito. Não sei se respondi a tua pergunta. Acho que eu consigo ajudar porque eu não sou médico, então... tem alguns termos que a gente usa já de forma natural, mas eu acho que vale a pena explicar. Um deles é currículo integrado, que a gente fala toda hora, né? Ou seja, no currículo tradicional da medicina, ele vê nos primeiros 2 anos o que é chamado das disciplinas básicas. Eu vou falar, talvez até deixar eles me corrigirem aqui se falar alguma coisa errada. Então, por exemplo, ele via lá a anatomia, ele ficava decorando um monte de partes de anatomia, mas ele não via doença ainda. Ele só ia ver na segunda parte, nos outros 2 anos, no 3º e 4º ano, que ele via uma doença. E aí fala assim, olha, lembra aquele osso que você decorou um monte de parte dele? 2 anos depois ele não lembra mais nada? Ele ficava
ensinava tudo de novo para ele, e aí ele falava assim, a doença é assim. E só 2 anos depois que ele ia ver um paciente, só no internato que ele ia ver um paciente. Então, integrar o currículo foi todo repensado aqui no Einstein, da forma que faça mais lógica para ensinar para o aluno. É o que a gente fala de botar o aluno no centro. Então, a lógica seria, quando você vai falar deste pedaço do corpo, desse órgão ou desse osso, ele já podia ver também o tecido, ele já podia ver o que faz sentido para ele naquele momento ali de estar ensinando para ele. Então, por isso que o Alexandre falou também, por causa do currículo integrado, ou seja, você integra diversas disciplinas diferentes de acordo com o aluno, você tem em alguns momentos nossos 3 professores em sala de aula. Tem alguém para falar da anatomia, vai ter alguém para falar da imagem, vai ter alguém para falar, porque eles vão estar ali de acordo com o currículo que foi desenhado da maneira mais lógica para o aluno, a instituição se adapta para dar aula daquela forma. Porque no método tradicional, de novo, o departamento de anatomia resolve dar aula de um jeito, o outro dá de outro. E aí o aluno que vai percorrendo por quase que pedaços diferentes dentro de uma mesma faculdade, né? Então, o currículo integrado é exatamente isso, tá? Um outro ponto também citado, como eu falei no internato, ele só viu o paciente do final. Ele vai vendo de forma gradual durante o nosso curso, cada vez mais ele vai ver um caso mais complexo. Então, começa muito mais nas AMAs, na saúde da família, na parte mais preventiva, como foi falado aqui, e aí vai gradualmente também crescendo isso até que ele de fato chega no internato. Então, quando ele chega lá, ele também já está mais familiarizado com o paciente, com uma série de questões. Tá? Eu fui encarregado de pilotar esse negócio aqui das perguntas online e ela já me avisou que eu não estou indo bem. Então, eu vou tentar recuperar o atraso, vou passar para o Júlio. Existem algumas perguntas com relação à prevenção e estilo de vida e como é que isso está colocado no currículo ao longo do curso. O que a gente tem, por exemplo, a gente tem um eixo de chamar, desde o primeiro ano do curso até o 6º ano, a disciplina clínica, onde o aluno é mais exposto, é chamada atenção primária, que é a primeira porta é a prevenção da doença. Então, esse aluno é exposto a esse tipo de conteúdo desde o primeiro ano do curso de medicina. No primeiro mês do curso de medicina, esse aluno vai na comunidade, ele sai de sala de aula e vai na comunidade entender como é que aquelas pessoas moram, quais são os determinantes sociais que contribuem, e ele acaba entendendo até que o CEP acaba sendo mais relevante para a sobrevida daquela pessoa do que se ela é diabética ou hipertensa, mas onde é que ela mora. E ele vai entendendo esses determinantes sociais no primeiro mês de aula. E isso vai aumentando a complexidade, ele vai entendendo esses fatores nessa grande eixo chamado de atenção primária. Logo no primeiro ano, ele tem integrado diversas disciplinas que acabam como a integração não acontece só numa disciplina de diversos conteúdos, a integração acontece em várias disciplinas. Então, a gente vê professores saindo da sua própria disciplina e discutindo um determinado tema em outra disciplina. Isso acontece com bastante frequência, essa integração interdisciplinar, justamente para contextualizar. O professor tem que saber o que o aluno vai ter, o que ele está tendo, o que ele teve. E a gente tem, com esse eixo de atenção primária, que é um passo antes da especialidade, tá? O aluno ele começa a ter a importância da prevenção, a importância da deshospitalização do paciente, a importância de você atender o paciente antes que ele precise ir para o hospital e evitar que esse paciente... A minha geração, a medicina que eu aprendi foi uma medicina hospitalar. Eu estou formado há 30 anos, só fazia sentido a medicina, discutir medicina se o paciente estava hospitalizado, internado. A gente não tinha esse conceito de medicina fora do hospital. A gente tinha ambulatório, mas a gente foi muito arraigado a esse conceito de medicina hospitalar. Então, hoje, a ideia é que haja prevenção, hoje é que haja
evitar que o paciente vá para o hospital. 99% dos problemas de saúde são resolvidos fora do hospital. Tá? Então, é esse conceito que a gente tenta passar para o aluno. Tá? E isso acontece desde o primeiro mês de aula, onde esse aluno vai na comunidade perceber determinantes sociais da doença. Boa noite. Só um complemento, foi falado de pesquisa antes, tem uma pergunta aqui sobre um programa chamado MD-PHD, que nós temos e como é que ele está caminhando. Vou passar para o Nelson para contar. Eu só quero contar para vocês que, como o Cláudio e eu, nós éramos os vice-presidentes responsáveis pelo ensino e pesquisa quando foi criada a faculdade, né? E a gente tem muita honra e a gente fica muito feliz de ver que tudo que está sendo falado aqui, a gente falava na primeira reunião, quando a gente não tinha o curso. A gente imaginava que a gente ia ter tudo isso. E, na realidade, o conteúdo da discussão é o mesmo, não é verdade, Júlio? Tudo que a gente imaginava aconteceu. Então, realmente é um orgulho trabalhar com vocês. Viu? Bom, quanto a MD-PHD, a gente dá muito valor à pesquisa aqui dentro dessa instituição. A pesquisa é a melhor forma de você demonstrar a inovação, demonstrar conhecimento, mostrar os resultados. Com a pesquisa, as pessoas começam a estudar mais, de forma mais adequada e trazem benefícios para toda a sociedade. Isso que é a pesquisa, né? Então, o número de alunos que faz iniciação científica aqui dentro da nossa instituição é enorme, por volta de 30% a 40%, não é isso, Júlio? A primeira turma, como eles eram os primeiros são sempre os mais solicitados, né? No começo eles estavam em 70% da turma, já era um exagero, né? Mas hoje a gente tem entre 30 e 40, é um número bem adequado, bem superior à maior parte das faculdades no mundo inteiro, tá? E logo no início a gente imaginou como fazer internacionalização dessa faculdade e gerar pesquisa de nível e fazer algo diferente. Então nós tivemos a ideia, junto com o Ministério da Educação, de criar um programa de doutoramento para alunos de faculdade. É uma questão muito complexa, porque aqui no Brasil, para você ter o título de doutor, você precisa ter uma pós-graduação, então você precisa estar graduado. Então a gente criou uma estrutura onde os alunos, quando acabam a fase de pré-internato, quando chegam no 3º ano e meio, a gente tem bolsa para 2 alunos irem para Cleveland, que é uma instituição parceira, é uma cidade espetacular, que era a cidade do LeBron James, agora eles não vão ganhar mais nada no basquete, né? Então dá mais tempo de estudar, né? Então, eles vão para lá e tem uma bolsa integral para ficar 2 anos fazendo o trabalho de sua tese. Então, eles frequentam os laboratórios da Cleveland, obviamente em contato com nosso setor de pesquisa, ficam 2 anos trabalhando lá, com isso eles têm um trabalho pronto. Quando eles voltam, eles fazem um internato e continuam a carreira, já vão cursando os cursos de pós-graduação, logo que acabam a faculdade, eles defendem o doutoramento, não posso dizer que é de uma forma brilhante, porque eles ainda não fizeram. Temos uma aluna agora lá em Cleveland, já nesse programa. E agora em julho vão 2 alunos, que fizeram, um deles fez iniciação científica em Big Data, é uma outra área aqui dentro da instituição. Isso é baseado no valor de um indivíduo, o Cláudio Lotenberg, ter oferecido 2 bolsas. Então, isso aqui é patrocinado por doadores. Quase tudo aqui dentro é patrocinado pelos próprios pais, não é verdade? E por doadores. 20% das nossas vagas são destinadas a indivíduos que não têm condições financeiras para estar estudando aqui dentro. E o Cláudio fez essa primeira doação para 6 anos, então a gente vai, nos próximos 6 anos, 2 por ano, vão concorrer a uma bolsa e ficar 2 anos nos Estados Unidos. Então esse é o programa de MD-PHD. Boa noite, meu nome é Sérgio. Me parece que você falou alguma coisa sobre que os alunos são esforçados, que os alunos estudam para valer e tem que estudar para valer. E sem entrar no mérito, se o aluno é bom, se ele é ruim, se ele estudou, se ele não estudou, se a escola é dura, se a escola não é dura, qual que é o índice de
reprovação no curso ou, se preferir, índice de aprovação? 1,5% de retenção, considerando disciplinas, não semestres inteiros. Então, 1 a 1,5% de retenção. A gente investe muito em remediação. Então, a gente não deixa para descobrir que o aluno não está indo bem às vésperas das provas finais. Então, esta avaliação ela é contínua. Por causa do método e do sistema de avaliação, nós temos pequenas quantidades de pontos semanalmente, e a gente sabe quando o aluno começa a se desviar do caminho que a gente imagina. Então, a gente chega com um número pequeno de alunos para exames finais e o número de reprovações é baixo. Mas porque tem um sistema de remediação muito forte, ativo o período todo. A pergunta que poderia ser feita é por que um aluno que é tão bom a ponto de passar num vestibular tão competitivo acaba reprovando? E aí é aquela história, ensino médio e cursinho é uma coisa, faculdade é outra coisa, eles têm uma série de atrações na vida universitária que eles não tinham durante a faculdade, eles estão crescendo, eles estão ficando adultos e, às vezes, eles se desviam do caminho. Eu não vi até agora nenhum exemplo de falta de capacidade, e nem mesmo de falta de esforço, é só porque é uma cabeça de adolescente jovem, não se ofendam os alunos que estão aqui, mas tem muita coisa envolvida além de sentar e estudar. Então, a gente está atento a isso o tempo todo. O número atualmente é 1,5 e eu acho que não tem razão para acreditar que isso seja muito diferente. Quando a gente olha para uma faculdade como a Harvard, é muito parecido. Nós não perseguimos 1,5 porque o da Harvard é assim, mas coincidentemente é um número muito parecido. Bom, meu nome é Valdez Pires. Boa noite, obrigada pela oportunidade que vocês estão trazendo aqui para a gente, já a disponibilidade de vocês essa noite. Com relação à metodologia, tecnologia, tudo isso, eu tenho certeza convicção que o Einstein, daqui na próxima década, vai ser uma referência brasileira, a universidade vai ser uma referência para o Brasil. Na verdade, a minha fala, eu estou voltando lá para a fase inicial, quando o candidato está se candidatando ao vestibular, né? Quando ele vai fazer a inscrição no vestibular, que trouxe para a gente uma inquietude nessa ocasião. Pela inovação que vocês têm confirmado a cada ano, né? Esse ano vocês aceitaram alunos do IB. Então, a gente teve a oportunidade aí de participar através do IB. E o que trouxe para nós a inquietude foi que a confirmação dos candidatos que passariam para a segunda fase seria no 4 de janeiro. E o vestibular, efetivamente, dia 8. Sendo que as vagas destinadas para a segunda fase seriam 20 apenas. Então, a gente se perguntou como que um aluno de IB, a pontuação que vocês escolheram foi bastante alta, né? Ele não teria oportunidade, suponhamos, eu não sei se eu me explico, mas com 20 vagas, suponhamos que 30 alunos se candidatassem. Ele só ia saber depois se ele foi ou não para a segunda fase no dia 4 de janeiro. Ele perderia a oportunidade de ter feito o vestibular, porque um aluno desse também, ele poderia passar para a segunda fase sem nem mesmo ser através do IB. Então, eu liguei para o Einstein, eu falei aqui na instituição de ensino, a gente acabou não tendo feedback, não tivemos retorno, mas a minha sugestão é essa, talvez vocês olharem um pouco para isso, a gente entendeu, bom, a gente está aqui, participamos, que esse ano, felizmente, foram 5 pessoas só, né, que passaram para a segunda fase, mas a sugestão seria isso, vocês olharem para esses alunos de maneira diferente, porque no próximo ano, possivelmente, vocês terão muitos mais inscritos, né? Porque os alunos que perceberem que o Einstein tem essa possibilidade também de entrar através do IB, vão se esforçar para ter notas nas escolas. Bom, para aqueles que não sabem, o IB é um sistema chamado International Baccalaureate, que é um sistema de avaliação de ensino
e currículo diferente. Por que nós escolhemos o IB? Porque os vestibulares eles têm uma série de imperfeições. Então, o ano todo a gente repete o vestibular e estuda o que fazer. O Cláudio é um defensor da gente chegar num sistema melhor de seleção de alunos. O sistema de vestibular brasileiro, e em particular de medicina, é horroroso, comparado com outros lugares. Então, a gente decidiu que outras portas seriam interessantes e a primeira escolhida foi o IB. Por lei, eu não posso ter um aluno concorrendo em duas portas. Então, ele escolhe uma porta. Então, ou ele escolhe o IB, ou ele escolhe o processo. Assim como o aluno que não fez o IB também não tem a porta do IB, né? As datas e os processos foram acordados com o IB International, com o escritório internacional do IB, para que a gente pudesse incluir o maior número de pessoas possível. E o aluno podia se inscrever se ele achasse que na data 4 de janeiro, eu nem lembrava dessa data, mas vou acreditar em ti, 4 de janeiro, ele teria a documentação com 40 pontos, eu já chego nos 40 pontos. Isso foi acordado com o IB International, né? Então, nós tivemos lá 20 alunos que mandaram e na data 5 tinham a nota 40 ou mais. A nota do IB vai até 45, 40 é a nota de corte da Harvard, para vocês entenderem o nível de exigência que o nosso vestibular tem. E por que foi escolhido 40? Porque a gente precisa demonstrar no MEC que se a gente tiver 2, 3, 4 portas de entrada, elas precisam ser equiparáveis em termos de dificuldade. Então, o percentil de alunos que entram aqui dentro no processo de seleção clássico é o mesmo percentil de alunos que atinge 40 ou mais pontos no IB. Sei quando a gente colocar uma terceira porta de entrada, nós vamos ter de ser tão rígidos quanto. Resumindo tudo isso, nós não tínhamos alternativa. E não sei se ano que vem teremos alternativa por questão de datas e do próprio processo do IB. Um exemplo parecido é o Enem. Nós temos a porta de entrada do Enem e o aluno pode usar a nota do Enem para compor até 20% da nota total dele. E só em 2 dos 8 processos seletivos nós conseguimos ter a nota do Enem a tempo de permitir que o aluno fizesse essa escolha. Mas a gente tenta ter outros sistemas paralelos, equiparáveis de seleção. Quem sabe um dia a gente tenha um Enem que saia na data certa, sem esses transtornos que a gente vê, porque é assim nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, são sistemas unificados e as faculdades têm o período de match lá para escolher os alunos. Em medicina no Brasil, nós temos menos domingos do que faculdades no segundo semestre, então a gente teve a Santa Casa fazendo prova em, acho que agosto, né? Então a vida do aluno vira fazer prova, domingo, sábado, domingo, segunda, sábado, domingo, segunda, né? A gente precisa evoluir para um sistema melhor. Então o IB é uma tentativa de melhorar um pouco esse sistema que é muito, muito imperfeito. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Então, todo mundo que se inscreveu para o IB e tinha a nota conseguiu chegar no processo. Boa noite. Só para complementar, esse sistema atual do vestibular brasileiro é uma coisa que nos inquieta bastante. A gente tem estudado esse tema, é muito difícil você reunir os elementos que esse jovem ou essa jovem será um bom médico. Em última análise, é o que nos interessa. O que se cobra tradicionalmente é o conhecimento de ensino médio. E tem muito pouca linha de evidência que mostra que o conhecimento do ensino médio vai prever quem será o bom médico no futuro. Esse é o motivo pelo qual a nossa segunda fase tenta inovar, no sentido de tentar avaliar uma dimensão diferente das pessoas. A gente acredita a parte do sucesso que essas turmas sequenciais que nós temos tido, há essa segunda fase que tem nos ajudado a escolher pessoas mais alinhadas com as propostas que nós temos nos nossos objetivos. Agora, que o sistema atual tem que ser modificado, acho que ninguém tem dúvida, né? Resta claro que nós temos que avançar para um sistema unificado, pelo menos estadual. Então, quando você observa que as 3
universidades estaduais, cada uma tem o seu processo seletivo independente, é uma coisa preocupante. Vocês vivenciaram isso esse ano, o filho ou a filha de vocês, durante alguns meses, é vestibular todo fim de semana. E vira-mexe em cavalo, né? Esse ano, por exemplo, a nossa primeira fase coincidiu com a primeira fase da PUC de Sorocaba, que foi ruim para a PUC de Sorocaba e foi ruim para nós, igualmente. Então, nós vamos tentar nos mobilizar para também ser uma cunha de pressão inovatória. Em países desenvolvidos, é um sistema único de seleção. Nos Estados Unidos, por exemplo, para quem está familiarizado, a faculdade de medicina é diferente, que em vez de 6 são 4 anos, e vem na sequência do college. Então, o aluno formado no college, aí sim ele faz o exame para a faculdade de medicina, que chama-se MCATs, que é um exame nacional, e que cobra conteúdo mais sofisticado do que o conteúdo do ensino médio. E cada uma dessas universidades, essas faculdades, tem a sua segunda fase própria, que varia um pouco. Uns são entrevistas, um ou outro é o mesmo sistema do que o nosso, e, de certa maneira, leva um pouco de ordem no sistema, porque o aluno sabe quanto ele teve, qual foi o seu desempenho no MCATs, isso já o orienta aonde que ele vai aplicar para tentar entrar na faculdade de medicina. Porque custa caro isso, porque lá é no país inteiro e a pessoa viaja para as várias cidades, tem que se hospedar, tem que ir de avião, tem que ficar uns 2 dias, então eles escolhem uns 3 lugares que eles sabem que aquela nota que eles tiveram permite. É um processo mais bem elaborado do que o nosso, né? O Enem talvez um dia venha a preencher esse vazio, né? Mas o histórico não tem nos deixado muito otimistas com relação a isso. Nos governos anteriores nós tivemos vários problemas, o menor dos quais é não respeitar o prazo. Correu tudo bem, não teve problema, não teve confusão, porém não respeitou o prazo. E não dá tempo de se utilizar para os nossos cálculos esse bônus que o aluno poderia ter. Mas em boa parte dos anos, infelizmente, tem confusões importantes mesmo. Já houve anos em que o conteúdo foi vazado, né? Teve pessoas que tiveram acesso a questões, e esse ano foi confusão em gabarito, então não nos permite ser muito otimistas com relação ao Enem. Mas eu queria também dar essa mensagem, que isso é uma coisa que nos inquieta bastante. E nós estamos querendo, como em tudo, aliás, que nós fazemos, tentar influenciar a nossa sociedade para ir para um sentido mais avançado, mais elaborado, nessa questão do processo seletivo para a Faculdade de Medicina. Boa noite, meu nome é Gisele, eu não sou médica. E a minha pergunta é, como a gente prepara os alunos para lidar com as suas próprias deficiências, né, com as suas dificuldades, e encarar essas dificuldades, inclusive, depois de médicos, para que a gente possa evitar e possa lidar melhor com a questão do erro médico, porque são humanos e podem errar, e evitar também o que a gente vivencia, né, como sociedade, que é muitas vezes a arrogância, né, a questão de você querer saber tudo e achar que pode chegar a esse nível de excelência. Então, eu queria saber como que a faculdade prepara para lidar com essas deficiências que cada um tem, né? Não só de competências comportamentais, mas também como dificuldade, porque pode ser
que se depare com um não sei ou errei. Eu acho que essa pergunta a gente poderia fazê-la às 7 da manhã aqui nesse auditório e passar o dia tentando encontrar a melhor resposta. Talvez esta seja a pergunta de ouro para um curso de... Acho que para qualquer curso, mas para um curso de medicina em particular. Então, os alunos entram... Cada um dos alunos que entrar vai ter sido o melhor ou o segundo melhor aluno da sua classe. E aí, de repente, ele se senta, olha para o lado, tem 59 melhores alunos da sua classe do lado dele. Ele é treinado em um sistema de vestibular, que o Cláudio acabou de falar de algumas das mazelas, que é dedo no olho e chute na canela. E aí ele senta e a gente diz, não, agora acabou a competição e nós vamos à cooperação. Ele cai numa área que tem muita ciência, muito dado, mas muito desconhecimento, ainda muita imprecisão, e que tem um componente humano pesadíssimo e indissociável do componente técnico. Isso tudo, um menino, uma menina de 17, 18, 19 anos. Então, é um caldo complexo que precisa de muita atenção, né? Atenção que, inclusive, deve continuar depois do curso de medicina, durante a residência médica, durante toda essa fase de formação. Este indivíduo ainda é considerado em formação. E isso nos preocupa em várias esferas. Na esfera técnica, na esfera de formação humana, na esfera de saúde mental desses alunos, né? Não sei se vocês conhecem dados mesmo que por cima, mas o problema de saúde mental ele é muito mais frequente em alunos de medicina do que alunos de outros cursos superiores, entre outras coisas por essas razões que eu mencionei. E isso esteve muito presente nas nossas discussões desde o início, e a gente continua muito atento a esse tipo de coisa. Nós montamos uma série de mecanismos para tentar facilitar esse caminho. Então, nós temos um eixo muito forte de humanidades que começa no primeiro semestre, tentando explorar justamente o lado do aluno, o lado do indivíduo, e esta relação dele como pessoa virando médico e a relação com os pacientes. Isso vai ao longo de todo o curso. Nós temos um programa de trilha acadêmica que ajuda a dar suporte para o aluno ao longo do curso. Nós temos os feedbacks escritos e presenciais continuados ao longo do curso. Então, nós temos uma série de mecanismos formais, um núcleo de apoio ao estudante, que tem psiquiatra, tem psicólogo, mas além dessa parte mais formal que está à disposição de todos os alunos, eu acho que algo que pode ser encontrado na nossa faculdade é uma proximidade muito grande, mas muito grande mesmo, com o corpo docente, o corpo diretivo e o corpo clínico da instituição. Então, é extremamente frequente encontrar esses alunos tomando café com o presidente, com o vice-presidente, com o médico, com o professor, com o coordenador, com o diretor. E essas discussões, elas são tidas continuamente. Quer dizer que a gente resolve todos os problemas, que a gente elimina todos os problemas? Não, mas eu acho que a gente está bem mais perto de resolver esses problemas. E eu posso afirmar que hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar uma série de alunos nossos que, quando calouros ou no segundo semestre, a gente via conflitos, via problemas, e isso foi se resolvendo ao longo do tempo. Eu acho também que muitos dos problemas surgem porque a gente não dá a devida oportunidade ao aluno e não acredita suficientemente no aluno. Nós mesmos achávamos que esse processo de trabalhar em equipe, de lidar com o outro, fosse levar cerca de 3 semestres para a adaptação do aluno, e que aí no terceiro semestre a gente começasse a fazer para valer, mas a gente percebeu que no meio do semestre, do primeiro semestre, a maioria dos alunos já está adaptada. O aluno não quer esta competição, na maioria dos casos, ele quer viver num sistema de cooperação, mas aqui o universo que o cerca força para esse tipo de coisa. É claro que no fim do curso ele vai concorrer com outros alunos por uma vaga em residência, mas não é desse tipo de competição que eu estou falando. É a competição do dia a dia, é o trabalho que deixa de ser colaborativo e passa a ser competitivo por razões, inclusive, abstratas, né? Então, a gente está muito em cima disso, e sem pretender dizer que é um lugar perfeito nesse aspecto, acho que nunca vai existir. Eu acho que a gente tem conseguido lidar com estas angústias
destes alunos com os problemas que vão aparecendo, prevenindo muitos desses problemas, com mecanismos formais, mas também com esse mecanismo de proximidade muito grande. Talvez o Júlio, que vive isso no dia a dia, possa comentar. Deixa eu complementar aqui um caso interessante, vocês vão gostar. Aluna Estela, tá? Bom dia, doutor Volosker, como vai? Feliz ano novo. Iniciei ontem novo semestre, ela está entrando no internato. E gostaria de saber se posso acompanhar seu serviço ao longo desse período. Desde já agradeço, Estela. Minha resposta. Onde está passando agora? Isso é uma aluna que eu já tinha conversado anteriormente, mas é uma aluna da faculdade. Eles fazem parte da nossa vida, tá? Na semi-intensiva do Einstein, aqui dentro. Um dos grupos passa na semi-intensiva por 1 mês, todos os dias. Que horas, daí eu mandei para ela, que horas entra de manhã? Ela coloca 7 horas e vai até às 16 horas. Resposta. Amanhã vou operar uma cirurgia de varizes às 6 da manhã no centro cirúrgico do 6º andar. Chega às 5h50 que conversamos. Perfeito, muito obrigado. Bom dia, doutor. Estou aguardando liberação aqui na catraca do centro cirúrgico. Essa menina veio para o centro cirúrgico, chegou às 5h50, eu cheguei às 5h55, a gente se trocou, cada um no seu vestiário, tomamos um cafezinho, né? Conversamos, ela viu como que a gente marca, faz a marcação das vezes que iam ser retiradas, ela viu o anestesista fazendo a anestesia, ela participou, lavou a mão, entrou junto comigo na sala cirúrgica, e eu falei, 6h52, vai para a sua aula. 7 horas ela estava em aula. Então, os alunos eles têm um contato com a gente muito grande. Então, é uma mentoria constante com os médicos do hospital, médicos escolhidos, obviamente, né? Com os professores. Ninguém perguntou dos professores, eu gostaria de convidá-los a entrar no site da faculdade. Se vocês querem saber um diferencial da nossa faculdade, são os professores. No começo dessa faculdade, quando a gente começou, existia uma dúvida, será que a faculdade vai existir? Será que realmente não é fogo de palha, né? A gente convidou professores que já estavam, a maior parte deles aqui dentro, participar desse projeto. Um projeto realmente muito complexo, porque esse TBL que a gente está conversando não é tão simples assim. Amanhã faremos TBL e começa lá na faculdade no Espírito Santo. Não é assim. Os professores têm uma adaptação enorme, eles são contratados 6 meses antes de começar o semestre para montar as aulas. Todas as aulas estão montadas até o fim do semestre. Então, o aluno que começar a aula agora em fevereiro já sabe como vai ser a aula de junho. E o professor também. Então, são professores todos com doutoramento. No último concurso que a gente fez para 5 vagas, tínhamos 750 candidatos. 200 não tinham doutoramento, já foram excluídos automaticamente, mas 500 tinham doutoramento, e vindos de todas as faculdades boas que vocês conhecem. Então, novamente respondendo, temos um contato imenso com todos esses alunos, todos os médicos, profissionais, diretoria. Agora, esse negócio de 6 da manhã é coisa de cirurgião, tá? Não é para vocês ficarem preocupados exageradamente. Os normais como nós, né? É às 7, 7h30, tá bom, pessoal? Não é para ficar muito preocupado. Boa Sabe, noite. né, que se cirurgia fosse importante, quem faria seriam os clínicos, né? Boa noite. Meu nome é Alexandre Volpe. A minha pergunta é sobre intercâmbio. E ela já foi, acho que, parcialmente respondida quando mencionou-se sobre Cleveland. Mas eu queria saber quais são as parcerias internacionais que o curso de medicina do Einstein oferece, e se elas são várias, como em que grau os alunos são incentivados, como é o processo de seleção para esses cursos, e a partir de que ano isso se dá? Vou falar um pouquinho, depois eu passo para o Alexandre. Então, a gente tem estabelecido algumas parcerias internacionais. A Cleveland Clinic, por exemplo, a Case Western é uma
A Case Western University é uma grande parceira. O que a gente tem discutido aqui é ter poucos parceiros, mas muito bem estabelecidos e muito fortes, né? Então, por exemplo, a Cleveland Clinic, a Case Western, a gente com frequência os visita, professores vêm aqui e a gente tem montado todo um programa de intercâmbios e de programas junto com essas instituições. MD Anderson é parceiro, várias instituições de referência. A gente está indo agora a Israel discutir parcerias lá com 2 instituições renomadas locais. Então, isso é algo que faz parte, a gente vai construir mais e mais durante agora os próximos anos, né? A gente não vê também problemas em o aluno trazer oportunidades que ele buscou, que ele encontrou. Então, a gente é muito aberto a isso, até incentivar que o aluno busque oportunidades fora e cresça com essa oportunidade do exterior. Todos aqui valorizamos isso muito. E durante o curso a gente tem alguns estágios que são eletivos, onde o aluno ele é estimulado a frequentar alguma outra instituição fora daqui, qualquer que seja, de acordo com sua vontade. Os nossos alunos olham para o intercâmbio com uma grande avidez e as motivações deles, é verdade, são até bem distintas daquelas pelas quais a gente considera a internacionalização muito importante, né? O que a gente, além da gente preparar os intercâmbios ou auxiliá-los naqueles intercâmbios de instituições que não são nossas parceiras, com cartas de recomendação, conversas com os responsáveis por esses setores, com os nossos pares desses setores, explicar para os alunos o que é que eles estão buscando e onde eles podem conseguir aquilo. Existem intercâmbios para fazer pesquisa, existem intercâmbios para a parte clínica, existem intercâmbios para uma simples visita. Então, a gente tenta entender exatamente o que o aluno quer e o que o outro lado está disposto a oferecer. Algo a ser lembrado é que o primeiro anista de medicina nos Estados Unidos, ele está no 5º ano de ensino superior dele. Então, ele já fez college, é um aluno de 22, 23 anos. Então, imaginar que o nosso primeiro anista vai chegar lá e vai ter as mesmas prerrogativas, ele não sabe absolutamente nada de medicina, ele vai ficar completamente perdido. Então, um aluno que queira ir para um estágio clínico no 1º, no 2º ano de medicina do Brasil, ele vai aproveitar muito pouco. Talvez seja uma experiência interessante, na verdade sempre é, mas o grau de aproveitamento é muito baixo. Então, a gente diz, olha, você quer um estágio clínico, vai mais na frente, vai mais no fim, para que entenda o que está acontecendo, né? Não é comparável um aluno do 2º ano aqui com o aluno do 2º ano lá. Lá ele está no 6º ano, quando ele está no 2º ano. Por outro lado, nós tivemos alunos que foram no 1º semestre de medicina para Harvard, num programa de pesquisa. E aí esse foi extremamente produtivo. Os alunos ficaram um mês na Harvard, nas férias, um pouco mais de um mês, e conseguiram algo tão notável quanto produzir um artigo científico junto com os pesquisadores da Harvard pelo serviço que eles fizeram lá durante pouco mais de 35 dias. Então, a gente tenta, além de oferecer os locais e a parte administrativa, burocrática, abrir portas, a gente tenta orientar o aluno para que ele consiga fazer um estágio produtivo. Nesse último semestre, nós tínhamos alunos nos Estados Unidos, na Europa, Uganda, Egito. Então, depende da inclinação do aluno. Ele quer ir para um lugar para fazer algo mais social, quer ir fazer pesquisa, quer fazer assistência. A gente tenta ajustar para o aluno. Você não quer falar também, você tem algumas atividades didáticas em inglês com eles, não é? O aluno de medicina não tem alternativa a não ser saber inglês para conseguir ter essas portas abertas, inclusive dentro do próprio país. A maior parte da produção médica no mundo é em língua inglesa. Então, leitura em inglês é obrigatória, mas se o indivíduo perder a inibição e conseguir se comunicar em inglês, ele vai ter muito mais portas abertas. Então, hoje o inglês está muito mais presente do que quando nós fazíamos faculdade. Então, é uma dificuldade, uma barreira muito menor para esses alunos. Mas para tentar acelerar esse processo e mostrar a importância disso, nós temos atividades optativas, né? Por lei, nós não podemos ministrar aulas obrigatórias em inglês no curso de medicina, mas nós temos atividades optativas em inglês desde o 1º semestre. Eu mesmo coordeno uma dessas atividades, e
é interessante ver que, ao final do primeiro semestre, eles estão discutindo casos clínicos, obviamente dentro das limitações de um primeiro-anista, da revista médica mais famosa e mais importante que existe, que é o New England Journal of Medicine, em inglês. E eles dão opinião. E eu, no começo do semestre, eu compro os alunos com pão de queijo e café. Aliás, quer aluno numa sala, é só pôr comida, de qualquer qualidade, de qualquer gosto, põe comida, tem aluno de medicina naquela sala. Nunca vi isso, mas, enfim, eles têm atividades em inglês e mais à frente eles vão tendo atividades mais complexas. O interessante é que esses alunos que são egressos dessas disciplinas optativas, no meu caso nem disciplina é, porque eu não dou nota, é completamente voluntário. Eles montam os próprios grupos de discussão de medicina em inglês ao longo do curso. Eu acho que, agora chegando na turma que está no internato, eu acho que pelo menos 80% da turma se vira muito bem em inglês. Então, acho que não é mais uma opção. Antes saber inglês era um asset, era um opcional bacana. Hoje, eu acho que não é mais uma opção. E a gente tenta estimular os alunos a esse tipo de coisa. A gente vai ter uma videoconferência em inglês, leva um aluno para participar, vem visita em inglês, a gente põe em contato, vem visita de pessoas que falam inglês, e a gente põe os alunos em contato. Chegam alunos de outras faculdades, a gente delega para os nossos alunos, não para se livrar daquela tarefa, mas para que eles se sintam desafiados. E a gente percebe isso, quando eles estão com jovens, eles falam, quando eles estão com a gente, eles são mais inibidos. Então, é algo muito importante no processo de internacionalização, mas também para aproveitar as oportunidades que a carreira vai colocar na frente desses alunos. Boa noite, eu me chamo Estela, aqui. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre o rodízio na rede pública. Então, quando ele vai para o CAPS, AMAS, para o hospital público, quem é que fica responsável por ensino desse aluno? São vocês mesmos, é um funcionário, um médico da rede pública? E duas outras questões que eu acho que são bem rápidas para vocês responderem. Como que é a prática do trote aqui, trote solidário, como é que funciona isso? E o acesso aos livros, é tudo online ou a gente tem que comprar aquela lista enorme de livros? Obrigada. Então, toda atividade prática do aluno, seja em ambiente hospitalar ou extra-hospitalar, numa UBS, no CAPS, é supervisionada por um profissional contratado pela faculdade. Esse aluno não está em nenhum ambiente de estágio sem ter um profissional contratado pela faculdade. Lógico que o próprio médico da unidade também participa do aprendizado, mas existe uma pessoa específica em cada grupo. No pré-internato, particularmente, a cada grupo de 7, 6 alunos, tem alguém contratado da faculdade tomando conta desses alunos, seja lá onde eles estiverem. Tá? No internato, já tem uma cobertura um pouquinho mais robusta. Tem um docente responsável pelo estágio, contratado especificamente para tomar conta do estágio, e um preceptor com uma carga horária bem adequada, colado nesse docente, além dos médicos que estão tocando serviço, que estão participando da supervisão do aluno. Mas existe duas pessoas contratadas e selecionadas especificamente para ficar com os alunos. Eles não estão em nenhum ambiente prático sem supervisão de um profissional contratado da faculdade. A outra, perdão, o trote, quer dizer, naturalmente, essas últimas gerações aboliram o trote depreciativo. Então, a gente não precisou, a gente não tolerância zero com o trote depreciativo, mas eu confesso que o nosso esforço foi zero. Eles já entram na faculdade, esta geração não tolera mais o trote depreciativo. Então, ele já tem um movimento entre eles, do centro acadêmico, da atlética, desde o começo. Olha, aqui nós nos divertimos, mas não há trote depreciativo. Eles já tomam conta, porque o que a gente pode controlar o que acontece na faculdade, mas as festas que eles se programam, eles se vigiam, e não existe trote depreciativo nessas festas. Então, é uma vigilância deles próprios, que a gente funciona muito bem. Só uma observação,
O Alexandre tinha citado isso antes, né? Ou seja, o Einstein, além desse hospital, tem 2 hospitais públicos, gere 2 hospitais públicos, né? As AMAs, as UBS. Então, há uma facilidade da gente coordenar esses ambientes, porque ele não está, como aluno, rodando num hospital terceiro, né? A gente consegue coordenar com os médicos, com o serviço local, com os coordenadores e tudo mais. Então, é feito todo esse trabalho de alinhamento desses times que já estão preparados para receber os alunos. Tá? Como sequência, eu queria comentar do nosso internato. A grande prova de fogo para uma faculdade de medicina é justamente o estágio do internato. Na fase pré-montar o nosso projeto, nós visitamos várias faculdades no exterior e também visitamos várias faculdades no Brasil. Como vocês têm verificado, tem surgido um número, às vezes até preocupante, de novas faculdades. E visitando várias delas, nós verificamos o seguinte: em geral, aquele projeto inicial da formação mais básica, ele é bem elaborado, é honesto, é correto, contratam bons professores, tem bastante simulação. Onde os projetos, em geral, derrapam é na hora em que chega aquele verdadeiro contato com o paciente. E até o primeiro semestre do ano passado, nós estávamos mais no campo das intenções, porque o nosso internato, isso é uma baita inovação. Para quem conhece escola de medicina, sabe que normalmente o internato começa no 5º ano, não é? O nosso começa no meio do 4º ano, ou seja, 6 meses antes. E essa é a grande prova de fogo de uma faculdade de medicina. O nosso grande estresse foi com o começo do funcionamento da faculdade. Será que nós vamos estar à altura daquilo que essas pessoas depositaram de confiança, jovens e suas famílias, né? Será que nós vamos conseguir entregar o que nós nos propusemos? E, para nossa tranquilidade, fizemos e sim, e deu tudo muitíssimo certo. E aí substituiu aquele estresse inicial pelo estresse definitivo, que é a prova definitiva. É justamente o estágio do internato. O estágio do internato da primeira turma começou, então, no meio do 4º ano, que foi no semestre passado, né? E essa mesma turma já está entrando no 2º semestre do internato e uma nova turma já está no 1º semestre do internato. São 3 semestres, então, correndo e, para nossa imensa satisfação, isso está correndo de uma maneira muito, muito satisfatória. E eu que sou pediatra, né, é aí que crianças viram homens, né? Numa faculdade de medicina, é aí que crianças viram homens, que é o estágio do internato. É aí que o aluno, de fato, vai entrar na sua transição final para se tornar um médico. E os estágios que existem dentro da unidade do Morumbi, mas nesses 2 hospitais públicos, que tem uma característica bastante interessante. O Hospital da Vila Santa Catarina é um hospital terciário. Tem oncologia, tem transplante, enfim, é um hospital de maior complexidade. E o Hospital do M. Boimirim é um hospital secundário. É um nível de complexidade diferente. Paralelamente, nós temos as UPAs, né, onde eu destaco a UPA do Campo Limpo, que aquilo é um campo de estágio espetacular, além de propiciar ao aluno um conhecimento mais amplo, né, do que é a real sociedade brasileira e de como é essa diversidade, né, de como é essa diversidade, atendendo populações socialmente menos favorecidas até populações bastante elitizadas. E ao pouco ele vai desenvolvendo a sua experiência, né, no sentido de entender que a doença é a mesma, né? A doença é exatamente a mesma. O rico, o pobre, o médio, a doença é a mesma. É evidente que com a qualidade do cuidado pode atrapalhar bastante. Mas eles verificam que
usando o sistema do SUS, pode se atender e muito bem atendido o paciente. Que é isso que ocorre nesses 2 hospitais, nas UPAs e nas AMAs e nos PSFs que nós gerimos, de toda a região sul da cidade de São Paulo. Então, veja que interessante, né? Há 10 anos, se nós quiséssemos fazer uma faculdade de medicina, estava no sonho dos nossos fundadores, que foi no final da década de 50. Porém, se há 10 anos nós resolvêssemos fazer uma faculdade de medicina, não teria sido possível. As coisas foram caminhando num sentido de convergência para chegar onde nós estamos agora. E essa faculdade começou exatamente na hora adequada. E a convergência de todos esses sistemas que hoje nós cuidamos está conseguindo oferecer para o aluno um espectro de aprendizado bastante completo. E esse último desafio, nós já podemos dizer que, com tranquilidade, que esse desafio está cumprido. O internato está correndo às mil maravilhas. E tanto os alunos estão gostando bastante, bem como nós estamos gostando e muito. E é por isso que, no vestibular, aliás, naqueles momentos onde tem que ficar nesse salão aqui embaixo, esperando, enfim, poder ser liberado, é que tem um momento onde nós conversamos com os alunos, mas mais importante, vêm alunos de todos os anos da nossa faculdade, eles vão lá para falar a sua vivência enquanto aluno, que é um momento bastante interessante. Um aspecto que a gente se debruçou muito fortemente com relação aos campos de estágio é que precisa de uma coordenação muito específica, de forma que o aluno esteja de verdade inserido na assistência, particularmente no internato, que ele aprenda e que ele não atrapalhe. E atrapalhar pode ser atrapalhar a operação ou atrapalhar a vida do paciente. Então, para que a gente consiga ter esse casamento desses 3 fatores, a gente precisa ter o médico da unidade participando do processo. E do lado da faculdade, a gente precisa ter a figura do preceptor e instrutor e do docente supervisionando e fazendo o meio de campo. Qualquer uma dessas variáveis que esteja ausente, um daqueles 3 pilares, estar inserido, aprender e não atrapalhar, se perde, né? É muito fácil cair num dos 2 caminhos errados. O primeiro é o do artificialismo. Então, o serviço está acontecendo e o aluno está ao largo, paralelamente ao serviço. Ele não aprende. Ou o contrário, deixa o aluno sem supervisão e ele está, de fato, inserido no serviço, mas aí ele ou não aprende ou ele é danoso ao serviço. Então, a gente teve muito cuidado desde o início do curso para que essas coisas acontecessem. Investiu bastante em regras, em combinados, em contratação das pessoas certas, em número de pessoas e presença da coordenação da faculdade o tempo todo nesses campos de estágio. A senhora perguntou dos livros, né? Os livros obrigatórios, nós temos 20 exemplares de cada na biblioteca e, na maioria dos casos, nós temos o exemplar eletrônico que o aluno pode consultar de qualquer lugar do planeta tendo acesso à internet. Nós temos um sistema aqui, Citrix, que emula a nossa intranet. Então, ele tem acesso a mais de 6 mil periódicos, todos os livros obrigatórios e os opcionais, e outras ferramentas, cálculo de drogas, antibióticos, essas coisas, várias ferramentas eletrônicas que ele consegue acessar de qualquer lugar do mundo, desde que ele tenha a senha da instituição. Complementando, eu acabei de falar dos professores, que eu recomendo que vocês realmente entrem e vejam o currículo dessa gente. São professores espetaculares, tá? Eu duvido que tenha uma faculdade com professores atuantes no mesmo nível. Segundo lugar, os nossos 2 hospitais públicos, que vocês ouviram, eles têm 250 leitos cada um. Então, nossa instituição conta com 500 leitos SUS. E a gente teve uma felicidade muito grande, porque o primeiro hospital SUS, ele foi criado, tinha uma estrutura física, e nós povoamos esse hospital, que é o Hospital do Mboi-Mirim. Eu posso dizer para vocês que o Mboi-Mirim, há 12 anos atrás, era a região mais violenta da cidade. E hoje,
a gente quer acreditar que esse hospital transformou a vida da sociedade naquela região. São professores, são médicos que exercem a função de atividade secundária e que já foram contratados para receber alunos. Tem uma certa vocação. Eles foram escolhidos dessa forma. E o segundo hospital, que é o Vila Santa Catarina, todos... Eu lembro que a gente fez uma reunião, são super especialistas, né? Lá a gente faz transplante de fígado, cirurgia vascular, cirurgia geral avançada, oncologia, né? Todos esses profissionais, eu estava com eles aqui reunidos, 500 profissionais que foram para a segunda fase, e 130 seriam contratados. A contratação foi meritocrática, baseada na atividade desses indivíduos e baseada também em critérios acadêmicos. Então, a gente já escolheu indivíduos que trabalham adequadamente com alunos, porque a gente sabia que um dia a gente ia receber residentes e alunos. Nós temos 24 residências correndo hoje em dia. E a gente iria receber os internos brevemente. Então, a gente tem médicos, professores dentro dos dois hospitais e a gente está expandindo. É importante vocês ouvirem também da diretoria desse hospital que nós não vamos ficar parados por aqui, não. Então, diferentemente de outras instituições, nós estamos crescendo e provavelmente nós vamos acoplar mais instituições. Isso é uma coisa que faz parte do nosso DNA. Isso aqui é uma instituição filantrópica e nós estamos aqui para atender a sociedade. Então, nós somos uma sociedade, uma instituição em crescimento, que vai ter que absorver as pessoas que aqui se formam. Não estou dizendo aqui que a gente vai contratar quem sai da faculdade, não é isto, tá? Nós vamos contratar sempre os melhores. E nós esperamos que os nossos alunos sejam os melhores para ocuparem os locais, as vagas que nós vamos necessitar no futuro dentro da nossa instituição. Eu acho que está ficando tarde. Eu queria só colocar 2 temas para discussão que são fundamentais. A gente passou aqui anos ouvindo que o Einstein não tem, que o Corinthians não tem mundial. Hoje o Corinthians é bicampeão mundial, não é verdade? Mais ou menos. Quase tri, né? Esse ano está pintando o tricampeão. Bom, mas o fato é que o Einstein não tem atlética. Nós construímos uma atlética maravilhosa para os alunos. A gente acredita que um ambiente de esporte pode trazer grandes benefícios para os alunos. Então, nós temos um centro um ambiente de esporte que fica a 500 metros daqui. E vai provavelmente fazer uma via para eles poderem sair da faculdade, também vamos falar sobre isso, que está sendo construída uma nova unidade aqui do lado, vocês devem estar vendo a construção, né? Daqui a primeira turma vai se formar lá em 2011, a festa vai ser lá dentro. 2020, eu falei 11? Ano que o Corinthians ganhou, isso mesmo. Então, a gente está fazendo uma faculdade, eles vão falar sobre isso também. Então, eu gostaria que vocês perguntassem sobre faculdade, prédio novo, que não seria necessário, porque a faculdade do jeito que está hoje é maravilhosa. Dá até a gente fica até em dúvida se devia ter feito esse novo prédio, né, para isso, que na realidade é um prédio para ensino e pesquisa. Perguntem para a gente coisas sobre a atlética, por favor, que a gente quer falar sobre isso, e sobre bolsas, né? E também uma dúvida que às vezes sai, né? Vocês não perguntaram, né? Mas como é que é esses alunos aqui no Einstein, do Morumbi, né? Alguém da plateia já se tratou aqui no hospital? Então, vocês devem estar pensando, bom, mas como é que é isso, né? Entra o aluno no meu quarto para... não serão bem recebidos, né? E esse era um medo antigo que nós tínhamos, mas não com o internato, e sim com a residência. A residência começou já há uns 15 anos. Como é que vai ser com o residente entrando no quarto das pessoas? E o que nós verificamos foi muito bacana. São muito bem recebidos. Até muitas vezes o jovem, né, que ainda com todo o seu idealismo, ele
despende um tempo e um contato humano, né, com as pessoas, e que o próprio paciente fica muito contente com a entrada desse estagiário lá dentro. E nós ainda não temos os números com relação aos alunos, porém, tudo indica que o primeiro estágio na unidade do Morumbi está começando agora, começou em janeiro, está indo às mil maravilhas. Mas nós temos números dos estágios onde o residente participa. E aquele medo que nós tínhamos é absolutamente injustificado. Naquelas unidades onde o residente participa, o resultado foi muitíssimo bom. Então, acho que essa é uma outra questão importante, né? E eles participam mesmo da atividade que corre dentro daquela unidade. O estágio agora é na unidade semi-intensiva, não é isso, Júlio? Unidade semi-intensiva, é o estágio de internato, onde esse estágio é aqui na unidade de cuidados semi-intensivos aqui do Morumbi. E tem corrido realmente muitíssimo bem. Acho que tem uma pergunta lá no fundo, a gente vai ter que também, por causa de tempo aí, pensar, a gente vai estar à disposição depois aqui também para tirar as dúvidas, se a gente não conseguir dentro do tempo hábil, tá? Sou eu? Minha dúvida, vocês já falaram alguma coisa? Também você está tanto tempo tentando perguntar, né? Eu tentei te mostrar várias vezes. Não, eu queria saber mesmo, desculpa, do internato, tudo, mas pronto-socorro, hoje os alunos fazem plantão, depois trabalham no dia seguinte, eu não sei como que é agora, é isso que eu queria ouvir um pouco de vocês. No internato, tá? Então, a parte de urgências médicas, hierarquicamente, é aquela última a ser inserida na aprendizagem. Então, eles começam tendo as disciplinas de emergências, urgências, emergências clínicas e cirúrgicas no 6º e 7º semestres, e aí no internato isso é gradativamente inserido. Dentro do ambiente de emergências, a gente tem as UPAs, os pronto-socorros, a semi-intensiva e a UTI. A UTI é o último estágio que esses alunos passam. E a gente tem campos públicos e privados. Então, o primeiro estágio de emergência que está acontecendo agora, quer dizer, os alunos estão passando aqui na semi-intensiva e eles estão passando na UPA do Campo Limpo. Então, está um estágio privado e um estágio em ambiente público. Lá no Campo Limpo, eles fazem plantão noturno em duplas, e aí eles têm pós-plantão de 12 horas, né? Eles continuam, termina o dia e eles não vão embora, e no dia seguinte eles têm pós-plantão. Nós temos uma limitação de 40 horas semanais de trabalho durante o internato. Então, quando eles fazem plantão, eles têm o pós-plantão. Queria só voltar a 2 pontos que foram citados rapidamente, mas são importantes. O Alexandre citou o NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Então, a gente tem hoje uma preocupação muito grande com a questão de saúde mental dos nossos alunos, tá? Parte dessa preocupação é falar abertamente do problema, tirar o estigma desse assunto. Então, a gente aborda isso frequentemente com os nossos alunos, discute em grupos. E tem, então, uma série de recursos que eles têm acesso. A gente tem esse grupo do NAI, que é liderado por um psiquiatra, tem psicólogos na equipe. Então, a faculdade existe hoje um consultório de psicólogo com porta aberta, o aluno não precisa agendar, pode bater, pode entrar a hora que ele quiser. Existe um 0800 de apoio ao aluno, 24/7, se ele está em casa no final de semana, aflito, ele pode ligar, o familiar pode ligar nesses recursos. E todo esse grupo, ele pode pedir ajuda e vai auxiliá-lo em qualquer momento a tentar, a buscar a melhor forma. Logicamente, a gente quer o aluno saudável, fisicamente e mentalmente, né? Então, é sempre o objetivo é que ele esteja saudável, mas se ele estiver precisando de ajuda, ele vai encontrar aqui dentro sempre um apoio, um auxílio e uma flexibilização, caso o caso se torne muito crítico, de não ter a pressão de poder parar o curso, se cuidar, se tratar, voltar quando estiver melhor. Então, o NAI tem toda essa preocupação, também seguindo hoje padrões das principais instituições lá de fora que a gente viu e estudou. Um outro ponto citado muito brevemente são as bolsas. Então, a gente abriu para as bolsas as solicitações de bolsas. Então,
o aluno faz a prova, o nosso vestibular, a segunda fase, a gente tem a classificação, que vai ser logo publicada aí, vocês vão ter acesso em breve. E, em paralelo a isso, a gente abriu o processo de bolsas. Então, o processo de bolsas, são bolsas econômicas para alunos que não teriam condições de pagar a mensalidade do curso. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, dos 400, a gente tem hoje 450 alunos? A gente tem? 410 alunos, a gente tem, se eu não me engano, 120 alunos bolsistas. Alguns desses com até 100% de bolsas, outros com 75% de bolsas, e a partir de 50% de bolsa é um crédito estudantil. Então, ele vai pagar a metade do curso pelo dobro do tempo. Tá? Então, isso é baseado na questão econômica. As famílias que não têm condições, a gente quer que esses alunos tenham a possibilidade, tenham acesso ao Einstein. Então, toda a documentação foi entregue, ela é analisada e a gente, dentro da nossa capacidade também, a gente separa em torno de 10 a 20 bolsas, são 20 bolsas por ano, né? A gente vai, então, atendendo de acordo com a classificação no vestibular e a condição econômica. Infelizmente, a nossa condição normalmente acaba antes de chegar até o fim da lista. A gente, então, comunica essas bolsas e, por isso, a gente também pede que os alunos que sejam agraciados com bolsa tenham uma resposta rápida na inscrição da matrícula. Até porque, se eles passaram numa pública, por exemplo, são de outro estado, escolheram uma outra instituição, a gente possa reoferecer aquela bolsa ainda dentro daquele ciclo de inscrições, o que para a gente é muito importante. Tá bom? Então, são dois assuntos que eu queria apenas contemplar aí, foi tocado muito rapidamente. Pessoal, boa noite. Eu só queria me desculpar que eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu sou o Sérgio Putigaek, participo também da diretoria aqui do ensino. Eu sou ginecologista, acabei me atrasando um pouquinho na assistência aqui do consultório. E eu cheguei justamente quando ela perguntou sobre com quem que os alunos ficam, né? Quem que é responsável pelos alunos? E eu fiquei pensando na tua pergunta, porque a gente sabe, né, a situação do ensino do Brasil, né, de forma geral, mas especialmente do ensino na nossa área, na área da saúde, na medicina. A gente tem mais de 300 faculdades de medicina no Brasil, acho que deve ter sido comentado isso antes, e muitas delas, infelizmente, têm um padrão de ensino abaixo do que a gente gostaria. E justamente, muito pela tua pergunta, as faculdades não têm nem sempre a oportunidade de ter hospitais sob o comando da faculdade, então tem que fazer acordos com hospitais do estado, ou do município, ou da região, da onde a faculdade está instalada, e os alunos são recebidos por profissionais que não têm comprometimento nenhum com a atividade educacional. E essa é uma grande preocupação que a gente teve, conforme todos falaram, né? Desde o início da formação da faculdade, mas antes disso, quando a gente se preocupou e montou os programas de residência médica. O tempo passa voando, daqui a pouco os filhos de vocês já se formaram e vão prestar residência médica. E que tem exatamente o mesmo problema na formação dos alunos. Então, quando a gente montou as residências, várias há alguns anos, outras há menos tempo, a maior preocupação é que esses médicos já, né, e foi a mesma preocupação com os alunos, tivessem a formação o tempo inteiro sob supervisão. Então, quando foi montado o MBOE, como o Nelson falou, o Vila Santa Catarina, todo mundo contratado sabia que eles precisariam ter, além da atividade assistencial, uma atividade de ensino. Então, a gente fica muito tranquilo com isso, de te responder, conforme a gente como eles já falaram, que esses alunos são o tempo inteiro supervisionados. E, pessoal, parece ser o óbvio, mas não é. É claro que a gente aqui, todos vocês estão claro, de parabéns, a gente está aqui na elite dos alunos que estão prestando medicina no Brasil. Os filhos de vocês, o pessoal que está nessa lista aí
dos 500, né, que daqui a pouco vão virar os 120, eles são muito bons alunos. E o número de alunos que prestam medicina hoje no Brasil é absurdo e que vão, infelizmente, nem sempre fazer faculdades que vão ter o padrão que a gente oferece. Então, a gente fica muito tranquilo de apresentar essa nossa faculdade, sabendo que eles vão ser tutorados o tempo inteiro. Né? Isso faz a gente ficar bastante feliz e tendo certeza que eles vão ter uma boa formação. Tá. A gente tem tempo para mais uma pergunta antes de encerrar? Boa noite, chamo Rubens. Eu queria saber como é que são as perspectivas e a programação que os alunos do 5º ano e 6º ano já estariam se preparando para a residência. Eu acho que isso já está no foco desses alunos agora, né? O que a gente fez até para tirar o pavor, se possível, dos alunos da residência foi antecipar esse processo e transformá-lo em algo mais palatável. Então, nós temos, desde o aluno do 2º semestre, uma coisa chamada prova de progresso. Essa prova de progresso, ela foi concebida, existe um núcleo chamado núcleo de resultados. Então, a gente tem um núcleo que avalia a formação e a gente tem um núcleo que avalia os resultados desta formação. Não adianta ser um bom médico e não conseguir passar nas provas, né? E esse núcleo de resultados monta essas provas desde o 2º semestre, com questões de residência brasileira, questões de residência dos Estados Unidos e com questões internas da própria instituição. E os alunos são analisados como classe e individualmente em cada uma dessas disciplinas. A nossa surpresa foi ver que, e muito por conta do método de ensino, da integração do currículo, do contato precoce com a prática, é que o percentual de questões que esses alunos acertam, questões extraídas de provas de residência, é muito alto mesmo nas fases muito precoces. Quando eles entram no internato, aí o negócio se intensifica. Então, desde o semestre passado para a primeira turma do nosso curso, e aí eles têm, naqueles 10% a 20% de atividade teórica obrigatória do internato, eles têm discussão semanal de questões de residência. Obviamente que a obrigação de estudar para a residência é primariamente do aluno, mas a faculdade ela tem uma série de estímulos e de orientações para que esses alunos não deixem para a última hora isso. E eu honestamente acho que aquilo que a gente colocou dentro do currículo, incluindo método de avaliação, os estágios, esse sistema de integração no internato, facilita muito a aprendizagem, inclusive, para a prova de residência. Um aspecto que deve ser dito é que, assim como o vestibular, as provas de residência no Brasil também são individualizadas por entidade, por hospital, por universidade. E de avaliador, cada cabeça uma sentença. Então, a gente tem provas muito diferentes, muito diferentes. Então, em certo grau, fazer uma boa prova depende de ter treinado várias vezes as questões para aquela prova, e a gente faz isso também com os nossos alunos, oferecendo simulados, etc. Esse processo vai se acelerando, e no 5º ano ele fica mais forte, e no 6º ano ele fica muito, muito forte para preparar o aluno para essas residências. Mas a gente tem aqui, internamente, 26 programas de residência médica. Então, aqui no Einstein, a gente tem programa de ginecologia, obstetrícia, de pediatria, de clínica médica, de cirurgia, saúde da família. Então, não tem todos os programas de residência médica, todas as especialidades, que são mais de 50, mas boa parte dos programas de residência a gente oferece aqui, e bons programas de residência. Então, a gente espera que boa parte dos alunos que se formarem, que forem se formando, também vão sendo absorvidos pelos nossos programas. Bom, chegou a nossa hora e nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês. Esperamos que tenha sido proveitoso para entender um pouquinho mais da instituição, do nosso curso e especialmente para a tomada de decisão. A lista pelo edital sai na segunda-feira, mas a gente deve liberar essa lista
antes do prazo, se a gente conseguir terminar a análise das bolsas em tempo. Nós temos um volume significativo de documentos para analisar as bolsas. E aí a gente espera que essa sessão de hoje tenha ajudado vocês a fazer essa decisão. Eu agradeço mais uma vez a vocês, a todos os que tiveram aqui. E a gente vai continuar aqui mais um pouco para responder perguntas para aqueles que assim o queiram. Obrigado.